E hoje a gente vai falar sobre esse tema, né? A organização do tempo para produzir videoaulas de qualidade, né? Mas por que uma coisa tem a ver com a outra, né? Vocês vão ver que tem tudo a ver, sim. Então, é essa a ideia, tá? Hoje a Paty vai dar a introdução aí, né, desse conceito aí de tempo e tal, e aí a gente vai encaixar depois como, né, essa melhoria, essa organização no seu tempo vai refletir na qualidade da sua videoaula, né? Porque muitas vezes a gente acha que a qualidade da videoaula está em ter uma boa câmera, ter um bom áudio e ter uma boa luz e tá tudo bem, tá? Não adianta nada você ter os melhores equipamentos se você não tiver qualidade em outros dois pontos. A gente vai falar disso aí mais pro final, depois do conceito de tempo da Paty aí, tá? Eu vou começar, né, dando uma introdução para você, falando de uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi num curso, né, até de produtividade, da querida Tatiana De Andela. Ela colocou uma frase do Benjamin Franklin que fala assim: você ama a vida? Então não desperdice tempo, porque é desse material que a vida é feita. Então, muita gente, né, pergunta, uma dúvida muito frequente para nós é: como que eu faço para ter tempo para gravar as aulas? Ah, eu queria tanto montar um curso online, eu queria tanto ser empreendedor digital, queria transmitir meu conteúdo na internet, mas eu não consigo tempo para isso, eu não consigo me organizar. Então, sobre isso que eu vim falar hoje. E o conceito de tempo, né, de organização do tempo, gestão de tempo, ele é um... Eu gosto de quebrar esse paradigma a partir de alguns conceitos, né, de alguns mestres aí da produtividade, como o Christian Barbosa, da Tríade do Tempo, que vai explicar que não tem como você fazer a gestão do tempo. Por quê? Porque tempo você não tem controle sobre ele, né? Então o que a gente faz? A gente faz gestão da nossa vida, né? Pela lei do livre-arbítrio você tem controle sobre a tua vida, mas você não tem controle sobre o tempo. Então é muito difícil a gente querer controlar e organizar o tempo. Nós temos que gestar e organizar a nossa vida para que ela nos faça caminhar de uma forma em que o tempo nos beneficie e realize nossos sonhos. Então, é sobre esse conceito que eu vou estar desenvolvendo hoje, esse passo a passo que eu organizei para que você possa estar entendendo, tendo uma maior compreensão, né, dessa ideia de como quebrar esse paradigma e realmente focar no teu sonho, né, na ideia de ter tempo para produzir o teu curso. Então, eu quero começar falando um pouquinho da minha história, fazendo uma breve introdução para que você possa entender como que, da nossa história, na verdade, né? Sim. De como nós conseguimos hoje estar aqui na frente dessa câmera falando para você, né? Ter todo esse negócio online desenvolvido e se realmente ter essa essência de professor virtual, né? E tudo começou quando eu já tinha empreendido antes, já tinha tido minha própria empresa quando mais jovem e fechei e fui trabalhar numa empresa maior, junto com um proprietário de um salão muito grande, e eu passava 15 horas trabalhando, pondo força, muitas horas, para que eu pudesse gerar um resultado para minha vida financeira legal. Só que eu comecei a perceber que os anos foram se passando, 1 ano, 2 anos, enfim, quando eu vi já tinha passado 9 anos, e eu trabalhando 15 horas por dia enlouquecidamente e não conseguia gerar os resultados, nem financeiro, nem de tempo, para viver uma vida de qualidade. E aí o que aconteceu? Nessa minha busca nesse meu descontentamento, eu fiz algumas escolhas, né? Eu comecei a buscar uma maneira de realmente ter mais qualidade, porque eu não acreditava que a vida era resumida em 15 horas de trabalho, chegava, jantava, dormia e voltava a trabalhar no outro dia. Então assim, eu não tinha vida. Na verdade, a minha vida, eu não tinha tempo porque eu não tinha vida. Então, na verdade, não é que você não tem tempo, você não tem vida quando você só trabalha. O comentário do Sócrates aqui, ó. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Exatamente, isso é uma máxima, né, da lei de Pareto. E exatamente isso, trabalhava muito, e não só eu, o Ricardo também, né, o professor Marx também trabalhava muito, e aí a gente vivia uma vida, né, que você pode falar um pouquinho, né, de como era seu tempo. Bom, a gente, quando a Paty estava nesse momento aí, né, do salão,
eu dava aula em várias cidades diferentes, né? Então eu viajava muito, acordava muito cedo, pegava meu carro, viajava de uma cidade para outra para dar N aulas, né? Já cheguei a dar 56 aulas numa semana. Isso é bastante se você jogar dia após dia aí, né? Vai dar quase 10 aulas, dá mais de 10 aulas por dia se você considerar de segunda a sexta, né? E aí, realmente essa frase aqui que o Sócrates colocou, né, de que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro, era isso. Você entra num bolo que a única coisa que você tem tempo de fazer é trabalhar. E aí você deixa de cuidar de qualquer outra área da sua vida. Então, eu não cuidava da saúde, a Paty não cuidava da saúde, nós dois estávamos ficando meio, né, mais gordinhos, sem atividade física. Eu ia subir escada na escola, você chegava ofegante, né? Então, negligenciando saúde, negligenciando a nossa vida conjugal, a nossa vida de casal, porque praticamente, né, não se via relacionamento amoroso, então se via muito pouco, os dois cansados, né? Então, você vai negligenciando todas as áreas da sua vida. Financeiro, Então, não tomava boas exatamente decisões. o que eu ia falar. Você vai negligenciando outras áreas para que o seu financeiro vá bem. Então você pensa, vou trabalhar bastante que meu financeiro vai bem. Não, não vai. Quando a gente trabalha demais e a gente não tem tempo de olhar para todas as áreas, você toma decisões que não são boas, como a gente tomou várias decisões e por mais que a gente ganhasse, por melhor que a gente ganhasse, a gente estava sempre enrolado, sempre faltando dinheiro, digamos assim. Porque e daí no meio de uma dessas decisões que nós tomamos e que afetou grandemente o nosso financeiro e a nossa qualidade de vida, por não ter tempo de pensar, por não ter priorizado isso, nós entramos numa dívida muito alta de uma decisão de uma casa que nós compramos e a gente se viu assim endividado num lugar onde a gente não queria estar. Enfim, na nossa pior dor, que foi essa má decisão que a gente criou, nós tivemos o start de começar a buscar outras soluções, né? Como design, tem loucura, é você fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então, nós naquele momento, um amigo deu um livro pra gente que chama Pai Rico, Pai Pobre, o Ricardo começou a ler e a chave dele virou. Exato. E aí, nesse momento, né, de decisões ruins, nós tivemos uma coisa muito importante para quem quer ser empreendedor. Nós tivemos coragem de mudar. Então a gente tomou decisões, mudou bruscamente a nossa vida, tudo muito bem pensado, tá? Eu sempre falo pra galera, eu sou o tipo bem regradinho, muito certinho, eu não aconselho ninguém a chuta o pau da barraca e mete o pé no balde e larga tudo, pede demissão, todos os seus empregos e vai fazer o que você ama. Não é bem assim, tá? Funciona para alguns, poucos, mas não é bem assim que a gente fez, tá? Nós fomos passando por um processo de migração, de mudanças, de foco, de trabalho, etc., que trouxe a gente onde a gente está hoje, né? E a minha maior preocupação nessa transição era de fazer algo que fazia o meu coração cantar, porque eu sabia que a minha vida valeria muito mais a pena, não só dentro daquelas quatro paredes, né? Trabalhando um processo ali todos os dias fazendo a mesma coisa. E eu sentia que eu podia transformar a vida das pessoas. Então eu sempre gostei dessa parte de desenvolvimento humano. E aí eu fui buscar uma postura de como empreender junto com ele, porque o canal dele do YouTube já estava crescendo bastante, ele estava assim dividido entre produzir as aulas do curso, né, que foi do mundo da química, e dar aulas presencial. Aí o que aconteceu? Eu nessa preocupação comecei a buscar, né, entender sobre marketing digital, entender quais seriam os comportamentos adequados para que nos levasse a esse sucesso e a realização dessa vida que a gente tinha almejado e tinha tido coragem de buscar. Então a gente iniciou um processo onde nós conseguimos tomar as decisões corretas e a primeira coisa que a gente fez foi realmente parar tudo e dizer não. Vamos entender onde nós estamos errando e vamos corrigir essa rota. E para isso, nós fomos buscando informação. E eu fui estudando, né? Daí faz 2 anos que... Eu estudei 1 ano de marketing digital, depois faz 2 anos que eu já trabalho, atuo
com o coach, estudei, fiz todos os cursos e fui entendendo mais sobre produtividade, sobre comportamentos, emoções, fui entendendo como funciona o empreendedor, o que ele precisa, quais são as características e assim nós fomos construindo o que hoje a gente tem, que é a nossa empresa, né, digital. Então, assim, essa é a nossa história de tempo, né? Existe muitas coisas que a gente pode estar falando sobre comportamentos, emoções, mas enfim, hoje o foco é esse. E para explicar um pouquinho para você como funciona essa questão, né, de gestão da vida, para que você possa ter mais tempo, eu queria te falar um pouquinho sobre o conceito, né, da tríade do tempo, que é uma metodologia desenvolvida pelo Christian Barbosa, que é um dos gigantes hoje no mercado na área de produtividade, né, para empresários e empresas. E eu gosto muito da tríade do tempo porque ela se divide, ele fala que basicamente o ser humano ele coloca as atividades dele em 3 esferas. A primeira esfera é a esfera da importância, então ela refere-se a todas as atividades que você faz que são importantes para você, né? São aquelas que trazem resultado tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo. Então, são, como ele diz, né? Você coloca o seu carro na estrada certa e ela leva você para os teus sonhos, para onde realmente é importante. São atividades que você usa o seu tempo para gerar resultado para a tua vida. Então, as atividades que estão dentro dessa esfera são chamadas de importância. Então, essa é a esfera da importância. Depois tem a segunda esfera, que é a esfera da urgência. Então, o que é atividades urgentes? São todas aquelas atividades que o tempo está curto ou acabou. Então, elas são as atividades que chegam em cima da hora para você fazer. Elas não podem ser previstas e que geralmente elas causam muito estresse. Então, essas são as atividades que ficam na esfera da urgência. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é importante, que foi negligenciado, que você foi empurrando com a barriga, se tornou urgente. E aí não tem como, não tem mais prazo, você tem que resolver. Então a gente deixando o prazo passar, né? Aí a gente se torna um bombeiro, vive apagando incêndio. Então essas são as atividades urgentes. Então eu quero que você vá pensando aí, né? Quais são as atividades que você fez, que são importantes para você, né, nos últimos 3 dias? Quais são as urgentes que você fez? Pensa, vai pensando aí se você tem feito mais atividades urgentes ou importantes. E a última esfera é a esfera da circunstância, que são as atividades circunstancial, né? Que ele vai falar que são todas aquelas atividades que você faz que são desnecessárias, né? Que faz você gastar seu tempo de uma forma inútil. Então não te leva para lugar nenhum. Conversa que não tem produtividade nenhuma e você fica, que não são produtivas, que não faz sentido, que você fica jogando conversa fora, a hora que você vê, passou um tempão, né? Você ficou ali, aquilo não agregou, não levou nada, rede social, às vezes você fica ali passando com coisa que não te agrega. Vídeo, que puxa outro, que puxa outro e que aquilo não tá te levando. Então, essas são, ou às vezes é tarefa que você faz por comodidade. Então, você sabe que aquela tarefa não é importante pra você, mas você se acostumou e você fica ali fazendo aquela tarefa por comodidade, por não ter coragem de mudar. Então, essas são e geralmente, né, as atividades da esfera da circunstância, ela leva a gente a uma frustração. Depois no final você fala, nossa, por que eu vou fazer isso? Nada a ver, perdi meu tempo. Então são as 3 esferas que o nosso tempo dividido dentro da tríade, né, dentro de uma metodologia bem sucinta e fácil da gente trabalhar com ela para gerir o nosso tempo. Dentro desse conceito eu preparei um passo a passo aqui para que você pudesse ir entendendo, né, e realizando esse raciocínio comigo, para que você pudesse ter um norte, uma direção, que você possa, né, ter um norte, uma direção, para poder caminhar um pouco dentro dessa organização da vida, né, que eu gosto de falar, que é uma organização de vida. E eu fiz uma colinha, né, porque é minha primeira aula aqui, então eu sou uma professora raiz, então eu tenho minhas anotações no meu caderninho aqui, porque eu sou toque físico, né, eu gosto dessa sensação de poder escrever, porque isso me ajuda
a alinhar minhas ideias. Essas são habilidades que quando a gente se conhece, a gente usa a nosso favor, né? E a habilidade professoral, né, o talento professoral, ele existe, ele é uma habilidade que pode ser desenvolvida e algumas pessoas têm esse talento nato. Então, isso não é um diploma que a escola te dá, é um talento que vem com você. Por isso que nós temos essa vontade de transmitir conhecimento, por mais que seja para ensinar uma criança a fazer uma coisa simples, amarrar um cadarço, né? Então esse talento e habilidade professoral, ele é do ser humano, então a gente pode desenvolver ou aprimorar. É legal, só fazer um parênteses, que a gente recebe, né, e-mails, directs no Insta e tal, as pessoas entram em contato e falam, eu gostaria de ensinar na internet, mas eu não sou professor, então eu não me sinto digno de fazer isso. E aí que é como a Paty comentou, né, não é a faculdade, não é um diploma que vai te dar esse talento professoral, não é, tá? Você pode fazer uma licenciatura e sair de lá sem saber dar aula. Você pode fazer um bacharelado e sair de lá sem saber dar aula. O bacharelado ele nem é tão voltado para te ensinar a dar aula. Assim, eu sou bacharel, por exemplo, mas eu tenho esse talento. E eu acho importante firmar nas pessoas essa ideia. Você não precisa de um diploma para ensinar alguma coisa para alguém, tá? Claro, existem coisas que você não vai ensinar um cara a fazer uma cirurgia do coração se você não é médico. Tem coisas que são incabíveis, mas dentro do senso comum, tem muitas coisas que a gente tem a competência para ensinar, mesmo não tendo o diploma para te averbar, falando, não, esse cara pode ensinar, né? Então, isso é interessante de falar, porque muita gente não se sente digno de ensinar. E quantas pessoas estão esperando você para ensinar alguma coisa para ela? Então, vamos lá. O primeiro passo que eu coloquei aqui para você é que se você não sabe por onde começar a organizar sua vida, comece pela mudança. O primeiro passo mais importante, né, que nós consideramos na nossa história é a mudança. Então, somente quando você tirar as coisas que não funcionam e começar a colocar novos padrões de coisas que você pode assumir o controle da sua vida, é que você vai conseguir, né, fazer com que o tempo trabalhe a seu favor, né, trabalhar e sentir esse tempo. Então a mudança ela é muito importante. Para você, você precisa ter algo para conquistar, você precisa ter um sonho para conquistar, né? E aí assim, se você tem um sonho, o que vai acontecer? Você escolhe por ele, você luta por ele, você vive esse sonho. Assim, a sua decisão, né, de mudar pode partir para a ação. Então, o que é o primeiro passo? É a mudança. Você ter a coragem de mudar padrões de coisas que hoje não funcionam na sua vida e escolher lutar pelos teus sonhos, pelos teus objetivos, porque muitas vezes nós vamos deixar, né, igual aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então as pessoas que não têm a coragem de fazer uma mudança para ir atrás do seu sonho, né? Então faça uma reflexão comigo, busque dentro de você qual é o sonho que você deixou. Hoje nós trabalhamos as videoaulas, então será que aquele curso online, aquela informação que você tanto fala, não, esse ano eu vou para o digital, eu vou fazer meu curso online, mas verdadeiramente você está disposto a fazer uma mudança na tua vida para que você consiga organizar o seu tempo para ir atrás, para fazer isso acontecer? Né, para gravar suas videoaulas e de fato começar a montar esse curso, gerar conteúdo, gerar informação para transformar a tua vida financeira, para transformar o teu sonho, né, para transformar outras pessoas com o teu conhecimento. Eu gosto muito de uma frase um postzinho que eu vi na internet, da Paula Abreu, que fala assim, nesse exato momento tem alguém ajoelhado, pedindo a Deus uma solução que talvez só você possa entregar a ela, né? Então muitas pessoas só vão entender o seu jeito de falar. Então se você não tiver essa coragem de fazer uma mudança na tua vida para ir buscar o teu sonho, de transmitir realmente a informação, né, de ensinar algo na internet, produzir a sua videoaula, pode ser que outras pessoas não consigam se conectar e não consigam soluções para a vida dela. Então pensa nisso, esse é o primeiro passo, que é a mudança. O segundo passo, né, eu já introduzi, tenha um porquê. Se você tem um motivo para fazer
teu sonho acontecer, se você tem um motivo por aquele sonho, você vai querer ter mais tempo para fazer, você vai querer mudar. Então tenha um forte motivo, um porquê por trás dessa mudança, por trás desse objetivo que você quer. Mas é porque eu quero minha vida melhor. É porque, assim, pense em alguma coisa que seja realmente, faça sentido para você, né? Que envolva seus maiores valores, né? A sua família, as pessoas que você ama, que pode mudar realmente a tua vida. Esses são os sonhos, as metas que nos dão um forte porquê. Então, o segundo passo, tenha um porquê fazer aquilo. O terceiro passo, faça uma escolha. Faça uma escolha, né? O poder da escolha. Gerenciar sua vida é uma questão de escolha. Eu e o professor Marques, nós decidimos vir embora para Londrina, porque nós sabíamos que era o melhor cenário para que o nosso negócio acontecesse, né, numa cidade maior. Então nós escolhemos, né, o poder da ação nos conectou ao nosso sonho. Então esse porquê forte que nós tínhamos dessa decisão de realmente mudar a vida das pessoas, mudar a nossa vida, a vida da nossa família, nos fez vir para cá, né? Então o poder da escolha, você ter um protagonismo sobre a sua vida. O empreendedor, ele é protagonista da vida dele. Se você quer ser um empreendedor digital, quer ter o seu próprio negócio, você precisa ter o poder da escolha. O quarto passo, que já entra logo, é o poder da ação. Então, assim, se você tem a coragem de mudar, se você tem um forte porquê para fazer aquele sonho acontecer, aquele objetivo, você já escolheu por isso. Então, faça uma ação, o poder da ação. Então, é comum que o ser humano vai tendo ideia, vai tendo sonho e não coloca em prática, né? Existem estudos já que mostram a quantidade de pessoas que não colocam em prática o conhecimento que adquire ou as ideias que tem, né? Mas hoje eu venho falar para você, nós temos que ser mais forte que a nossa melhor desculpa, né? Porque se você for mais forte, protagonista do seu eu e das suas escolhas, do poder da tua ação, ela vai ser muito mais focado e muito mais assertivo. Então, seja mais forte que a sua melhor desculpa. E eu gosto muito de dizer, tira a bunda da cadeira e vai fazer, né? O poder da ação, ele faz com que a gente faça o TBC, tira a bunda da cadeira e se move, faz uma ação, uma chave vira, novos insights vêm, você sente isso. E a partir do momento que você faz uma ação e que você sente, isso te transforma e você vai fazer a próxima ação. E a ação evolutiva é a ação que você faz, que é importante para você. Lembra que eu falei da esfera da importância? Então, todas as ações que movem a nossa vida, realizam os nossos sonhos, são ações evolutivas, são aquelas que estão na esfera da importância. Tudo aquilo que é importante para nós, nossos sonhos, nossa família, as pessoas que estão atreladas a isso, né? Essas são as ações que vão te gerar poder e vão trazer para você muito mais realização, onde você vai conseguir mover o seu tempo para isso. Porque você tem, é sobre um sonho que a gente está falando, né? Sobre um forte motivo. Depois, o quinto passo é ter prioridade e foco. Se você conseguiu entender a mudança, entender o porquê, fazer uma escolha assertiva, fazer ações que vão te levando, né, à produção do seu curso, que vão estruturando isso, você começa a falar para as pessoas, né, se comprometa com as pessoas e vá priorizando. Então, prioridade e foco. Eu vou fazer 3 perguntas para você, numa tarefinha, que eu gostaria que você colocasse numa folha, pegasse uma folha agora e um papel e colocasse algumas tarefas que você for se lembrando referente a essas perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas para você. Como toda boa coach, eu gosto de ação. Mão na massa, tira a bunda da cadeira e vamos fazer essa tarefa, porque o ato de você tomar consciência, escrever, trazer para o seu consciente o que você está fazendo, você está dando um comando para o seu sistema de cognição racional, qual é o caminho que você quer seguir. E essa tomada de consciência é o primeiro passo. Evolução é tomada de consciência. Lembra disso.
Então presta atenção, eu vou fazer a pergunta e aí você escreve nessa folha as respostas que forem vindo. Não precisa ficar pensando muito, é de bate e pronto. Lembrou? Escreve, tá bom? Ó, vamos lá. No último bimestre, nos últimos 2 meses que se passaram, quantas atividades você fez que realmente proporcionaram uma diferença na sua vida? Então, ó, no último bimestre, quantas atividades você fez que realmente proporcionou a você uma diferença em sua vida? Foram atividades que trouxeram resultados reais para sua vida pessoal e profissional? Então, lista para mim as atividades que você fez que foram importantes para você e que trouxeram no último bimestre resultado realmente de valor para você na sua vida pessoal e profissional. Elas estavam relacionadas com a sua vontade de transformar o mundo, ela estava relacionada com a tua missão, ela estava relacionada com o teu objetivo, com o teu sonho, ela estava relacionada, essas atividades, com as pessoas mais importantes para você? Quais foram as atividades que você fez nos últimos 2 meses que realmente trouxeram resultados para a sua vida? E muitas vezes isso não tem a ver só com a parte de trabalho, tem a ver com a vida pessoal. Às vezes, por exemplo, passar mais tempo com a sua família. Isso é quanto tempo você conseguiu passar, né, com a sua família nesses últimos 2 meses. Então vai listando algumas atividades que você fez que realmente gerou resultado para você. E se por acaso você não tem atividades, você não se lembra, se realmente acontece de você fazer coisas, você está num fluxo de atividades que não estão trazendo esses resultados para a sua vida, fica tranquilo. A tomada de consciência vai te ajudar nisso, né? Nós não somos um ET. Muitas pessoas passam por isso, a gente também passa por isso. Sim. Né? Mesmo que a gente geste o nosso tempo, hoje nós temos uma vida mais engajada, tem períodos da nossa vida em que a gente realmente se pega nesse fluxo de coisas não tão importantes. Agora, uma outra pergunta para você. No último mês, nesses últimos 30 dias, é que agora nós temos dezembro, né? Então é essa fase que passou aí de férias. Não sei, não é todo mundo que teve férias, né? Mas fase de festa, eu sei que tumultua um pouco mais o tempo. Mas no último mês, né? Quanto tempo foi dedicado à resolução de problemas urgentes? Então, nos seus últimos 30 dias, quanto tempo você dedicou nos seus problemas urgentes, estressantes e que costumam aparecer de última hora, né? Então, muito, pouco, né? De 0 a 10, quanto você dedicou o seu tempo, né? Quantas horas você acredita, 50% do meu tempo, 100% do meu tempo em tarefas urgentes, eu tô sempre fazendo isso, né? Então, coloca isso é para você. É a tua resposta, é a sua tomada de consciência, é o seu processo onde você entende um pouco, né, de forma consciente, como você está distribuindo o seu tempo nessa tríade. E por último, uma última pergunta. Na última semana, quantas vezes você dedicou seu tempo em atividades que nada tem a ver com seus objetivos? Que não são, ou que não eram urgentes? Quantas vezes você jogou tempo fora com uma conversa sem sentido, por exemplo? Numa festa, quanto tempo você dedicou? Você já foi, nesses últimos 30 dias, em alguma festa que você não queria ir, mas que a sua família ou seus amigos ficaram te empurrando para que você pudesse ir? E aí eu quero que você classifique, né? O que você viu dessas atividades que você precisa em ações eliminar, delegar, e ações que são importantes para você, que você precisa focar mais energia e direção nisso. Porque essa classificação que vai gestar essa mudança para você, que vai fazer com que você organize melhor essas tarefas, essas atividades, ou elimine, ou coisas que você pode delegar, para que você possa focar mais energia na produção, né, do seu curso online, das suas videoaulas, na geração de conteúdo, né, nas suas redes sociais, enfim, para que você possa estar levando adiante, que eu acredito muito que o digital, ser um empreendedor digital, produzir seu curso online, seus vídeos, é um sonho, é um objetivo para todos nós aqui, né?
Aí o que acontece? Agora, quando você fez a classificação para eliminar, delegar e focar, você já tem uma pré-organização e uma noção de como aplicar essa metodologia. Então, você pode classificar essas atividades que você fez em importantes, urgentes e circunstancial, para que você tenha uma visão geral, né, dessas tarefas que você tem realizado na sua vida, né? Todas as tarefas que você listou, e você pode listar ainda mais tarefas, classificar elas em importante, urgente e circunstancial, para você ver quanto de cada tempo você está usando, né, a porcentagem. Se você está com muita tarefa no importante, ótimo, né? A gente fala que uma tríade ideal é 70% do seu tempo nas tarefas importantes, 20% do seu tempo nas tarefas urgentes e 10% nas suas tarefas circunstanciais, porque a gente não vive, a gente não zera nenhuma, né, dessas esferas, porque o nosso tempo ele é dividido dentro dessa tríade aí, né, que o Christian, em estudos que ele foi refinando, ele foi entendendo que o ser humano ele trabalha dentro dessa tríade. Então a gente não consegue zerar, mas o ideal é que você trabalhe nesse parâmetro, 70, 20 e 10, né, para importante, urgente e circunstancial. Se você conseguiu fazer essa classificação, você vai entender mais ou menos como que você está usando, né, distribuindo o seu tempo. E numa reorganização, você entra com as ações de eliminar a tarefa, delegar a tarefa e focar nas tarefas, mais energia, mais direção naquilo que é importante para você. Por isso que a gente fala tanto de prioridade e foco. E velocidade não é tão importante na produtividade quanto a direção. Então é mais importante que você tenha a direção do que você quer do que velocidade. Só para exemplificar, né, a ideia do delegar, focar e tal, não é bem uma tarefa, né, mas uma ação que foi importante para mim, que consumia tempo, foi sair de tudo quanto é grupo de WhatsApp. Eu ainda sou professor presencial, né, em 2 colégios aqui de Londrina, então os únicos grupos que eu participo são os 2 grupos das escolas, né, por onde eles passam informações, etc., e um grupo do YouTube Edu, ao qual eu faço parte, onde tem produtores, né, do YouTube ali dentro, que é uma troca de experiências muito importante ali dentro, um network muito grande. Então são grupos que eu considero que colaboram para o meu crescimento, né? É importante. Que são importantes para mim. Agora, os demais eu saí de absolutamente todos, tá? Ai, Marcos, mas isso não é uma ação meio radical? Vai de cada um, né? Cada um sabe o que realmente precisa fazer, o quanto realmente quer alguma coisa para tomar determinadas decisões. Quanto a delegar, por exemplo, eu fazia absolutamente tudo. Algumas coisas eu passei para a Paty fazer e outras coisas eu passei para outras pessoas que não precisavam necessariamente ser nós, né? Então, por exemplo, criar as thumbnails dos vídeos que vão subir para o meu canal. Eu deleguei para uma pessoa fazer isso. Uns vídeos antigos que eu tinha que precisava de edição, quando eu gravava com o método antigo, né? Precisava editar esses vídeos para subir para o canal. Eu peguei um parceiro e ele está editando os vídeos para gente. Então não precisa ser eu necessariamente. Então você delega o que não necessariamente precisa ser você. Mas delegar não é assim, se vira, daqui a pouco eu quero. Você precisa de um acompanhamento, você precisa ensinar a pessoa a fazer. Os pontos principais, não é falar, faz isso, porque aí você tira a criatividade da pessoa, mas é acompanhar, né, esse delegar. E o focar é focar no que realmente é importante, que vai trazer o seu crescimento, né? Por exemplo, a gente focou mais em quê? Em dar uma assessoria melhor para os nossos clientes dos nossos cursos, para os nossos alunos. Então eu estou sempre dentro do grupo, tirando dúvidas, trazendo coisas novas, né? Sobre equipamentos, ainda acho que essa semana, né, um equipamento que custava um X lá, ele caiu muito de preço. Eu vi isso, já fui lá no grupo, gente, quem está interessado nisso aqui, caiu bastante o preço e tal. Então, focar naquilo que vai te levar para cada vez mais perto daquilo que você almeja, né? E normalmente, né, nós que temos os cursos online e tal, você quer ser remunerado por isso, isso é natural, tá? Não é nenhum crime, ai meu Deus, eu não posso falar que a gente ganha dinheiro com os cursos online. Como não? Né? É um negócio. Então, tudo bem, tá tudo bem. Então, a gente almeja isso. Então, faça ações que vão te levar a isso. Quando eu falo de tempo, de organização, de foco, é para que você produza a tua videoaula, foque no teu sonho de levar realmente o conhecimento, de gerar renda, né?
e trabalhar realmente no digital, mas também isso tem a ver, pra gente, o nosso maior resultado foi ter organizado a nossa vida e fazer coisas que a gente ama hoje, e o digital nos proporcionou isso. Então eu falo isso pra você, eu gosto de trabalhar com as minhas clientes assim, pega uma folha, escreve lá descarregamento, escreve tudo que você tem pra fazer. Tudo que tá né, ali na tua cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, faço isso. Faz uma folha de descarregamento, classifica essas atividades, olha para essas atividades, vê se elas são importantes, urgentes, circunstancial, classifica tudo, depois você vai lá, ações, isso aqui eu vou delegar, isso aqui eu vou eliminar, isso aqui eu vou focar. Isso aqui eu vou delegar, isso aqui eu vou eliminar. E aí você vai começando a entender, mas tenha prioridade, tenha coragem de mudar, tenha um forte porquê fazer isso, né? Busque um sonho, faça uma escolha pelos teus sonhos, faça ações evolutivas que leve você para coisas importantes na sua vida, tenha prioridade, foque nisso, não fique perdendo tempo, né? Porque você está perdendo vida, que essa frase faz muito sentido para mim, do Benjamin Franklin. Uma dica legal para você começar a implementar, né, essa metodologia da tríade na sua vida é no dia a dia mesmo. Quando você for fazer suas coisas, faça a pergunta para você: isso que eu vou fazer me aproxima do meu sonho, né, do meu objetivo, ou me afasta dele? Se te afasta, não faça, né? Tome a decisão de não fazer. Se te aproxima, se discipline, faça, né? Foque, bota força aí, bota direção e faz. Então, assim, o que eu fiz no começo é que nem sempre a gente ficava ali, eu não conseguia antes, eu não tinha tempo, né? Eu não tinha vida para ficar sentando na frente da agenda e colocando tudo, nem o hábito. Então, até eu construir esse hábito, o que eu fui fazendo? Eu ia fazer uma coisa e imediatamente eu pensava, isso aqui é importante para mim ou não é importante? Então eu faço. Eu já fui criando uma mente seletiva. Depois ficou muito mais fácil para eu transmitir para minha agenda isso. Muito obrigada, gratidão por vocês terem me acolhido aqui na live do Professor Marques, né? O nosso intuito é sempre fazer o melhor por você e eu compartilho sempre aquilo que eu pratico, que eu vivo, nada além disso, porque eu acredito que a gente só tem autoridade verdadeira para falar daquilo que a gente vive. Então, o que a gente vive aqui, a gente compartilha com você, porque são as experiências que verdadeiramente dá certo. Eu pratico a tríade na minha vida, eu falei que já está num processo automático de seleção, né? Eu já vejo se é importante, se é circunstancial, eu já consigo ter essa mente seletiva e trabalho isso na minha vida, delegando, focando, eliminando tarefa o tempo todo. Mas hoje eu vivo muito mais dos meus sonhos do que de coisas que não têm a ver comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos quando entrar no canal. Se inscreve nas nossas redes sociais, dá um like nessa live que ajuda a gente a levar essa informação para mais pessoas. Exato. Então, ó, segue a gente, que é o @cursotecnoprof, @cursotecnoprof e o @PatiMarksCoach, tá? Aqui, ó, coach. Então, Pati Marks Coach, certo? Esse é o nosso Instagram.